necessidade, né, dessa aplicação do Estatuto do Idoso, que as pessoas comecem a conhecer, né, e pela característica mesmo da população, de não valorização do idoso. Então, mas ele não é tão conhecido. Pois é, mas o ele idoso sabe. Conhece o Estatuto. É interessante falar que a nossa prática lá na Coordenadoria de Direito da Pessoa Idosa, a nossa prática é de levar o Estatuto, porque os idosos eles se reúnem em fóruns mensais, eles se reúnem em grupos de convivência, eles se reúnem no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, a gente leva o Estatuto do Idoso para ser debatido incansavelmente pelos idosos. A gente apresenta teatros, né? São idosos que apresentam teatros sobre o Estatuto do Idoso. Então, a gente divulga demais esse estatuto. Para quê? Para que o idoso, o empoderamento dessa pessoa idosa, que a partir do momento que ele vai conhecer os seus direitos, ele vai buscar mais recursos, ele vai buscar mais, até denunciar, né? E eu tenho até uma pergunta para a doutora Margarete: quem é que denuncia mais? É o idoso? São os familiares, os vizinhos, a comunidade? Como é que é? O idoso. O próprio idoso. O próprio idoso. Isso já é um grande avanço. Tem as ocorrências da Polícia Militar também, né? Nos casos de flagrantes. Mas quem denuncia mais são os próprios idosos. Ou, às vezes, também, um parente que está distante que vê algum caso, né, de maus tratos ou algum caso que possa ser enquadrado como crime. Mas anteriormente... Desculpa, Amélia. Desculpa. As punições estão ocorrendo, delegada, com base no Estatuto do Idoso, com base no Código Penal? As pessoas estão sendo punidas? Quem pratica maldade com o idoso, quem abandona, quem rouba do idoso a sua pensão, a sua aposentadoria? E aí eu vou complementar, assim, se isso está sendo cumprido, e anteriormente a senhora havia falado sobre a questão da tipificação, né? Quais são os crimes realmente contra os idosos e como tipificar num caso de denúncia, até para alguém para poder ajudar? Emendando aí na pergunta do Eustáquio. Eu acredito que sim, sabe? Que esteja sendo aplicado. A partir do momento, né, que passa da delegacia, vai virar aí um processo criminal, nós não temos esse acompanhamento, né? Sai da esfera da Polícia Judiciária e entra na esfera aí do Poder Judiciário, né? Do que ocorre no processo. Nós não tomamos conhecimento, mas os inquéritos policiais são feitos, os termos circunstanciais de ocorrência e também a parte aí que nós fazemos, que é a polícia comunitária, que é a mediação de conflitos. Porque eu acho que é importante que ela colocou que antes de você pensar numa punição, você tem que pensar o seguinte, que como o envelhecimento é uma coisa nova para o nosso país, né? A sociedade, ninguém está preparado para esse envelhecimento, né? A gente vê problemas de acessibilidade, né? Então, assim, o país não está, então nós estamos trabalhando, assim, com políticas públicas, assim, de urgência, porque o envelhecimento está muito acelerado no nosso país. Então, se a sociedade, o poder público ainda não está preparado para essa população que está envelhecendo, imagina os familiares. Então, não é importante a gente ficar procurando culpados, punição. A gente tem que trabalhar essas relações, né? A gente tem, porque às vezes, por exemplo, a própria questão da negligência, né, com o idoso que não está sendo bem cuidado dentro da família, que a gente vê essa violência intrafamiliar, às vezes o filho não está sabendo como cuidar. Às vezes ele não está entendendo, porque a gente tem 82% dos nossos idosos estão envelhecendo com saúde, sem demência, sem problemas seríssimos. E até porque a expectativa de vida é muito maior, tem aumentado cada vez mais, né? Justamente, então a gente vê uma população aí que, graças a Deus, que já está indo denunciando, né, já está querendo dar limite para a situação abusiva da família e que às vezes pede uma ajuda, né? Não às vezes ele quer uma ajuda, mas sim, não é ajuda na esfera criminal de punição, porque quem está fazendo aquilo com ele são os filhos. Qual a mãe, qual o pai que quer ver o filho preso? A gente tem um índice de que de cada 4 denúncias, 3 desistem do processo.
Isso acontece. Vários casos de flagrantes, por exemplo, que a PM, a Polícia Militar, leva. Então, é analisado o caso. Então, nós vamos conversar com a mãe, com o pai, né? Seja o idoso que sofreu violência. O relato dessa vítima é o seguinte: por favor, eu não quero ver meu filho preso, só quero que você chame a atenção dele. Chama a atenção para o quê? Olha, eu existo como ser humano, eu preciso de atenção. Então, aí ela não fala, o idoso não fala, né, com essas palavras, mas a gente tem capacidade de ver de isso, perceber, né? que é isso. Tem frustra a senhora, enquanto policial, ver uma situação dessa, o idoso, enquanto pai, ao mesmo tempo pedir para que a senhora contemporize um pouquinho ali a situação do filho dele, mas a senhora, às vezes, com vontade de punir, até como manda o Estatuto do Idoso. Como é que fica trabalhar isso, até no psicológico da delegada de polícia? Olha, como eu já te disse anteriormente, eu entendo que antes da gente pensar numa punição, a gente tem que pensar... Tem que conversar. Né, tem que conversar, mas tem que isso dialogar. Te frustra ou não? Não. Saber que o próprio a própria vítima acaba abrindo mão de um processo porque... que vai continuar convivendo com aquele agressor. Será que a gente não pode olhar por outro foco? O que aquela mãe está querendo, né? Eu acho que é o atendimento humanizado, né? Se é humanizar o atendimento, porque, gente, muitas vezes eu estou achando ótima essa fala da doutora Margarete, porque muitos idosos, né, na nossa vivência da prefeitura, a gente tem um centro de referência da pessoa idosa que funciona na Avenida Pedro II, 3.250, que são várias atividades para o idoso, que é gratuito, tudo é da prefeitura. Então tem academia da cidade, tem esporte, e entre uma atividade e outra, aí eu sou psicóloga, aí eu passo por ali, aí eu quero conversar com você e vem falar de alguma questão da violência. E aí eu tento fazer também, eu chamo às vezes o agressor, porque às vezes tem medo de entrar numa delegacia. Então existe muita, porque você tornar aquilo que é do mundo privado para o público. Tem que estar num nível de sofrimento muito grande para você dar conta de ir lá e denunciar. Até porque até bem pouco tempo as questões familiares só ficavam dentro de casa mesmo. Justamente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, como é que eu vou mostrar as mazelas familiares, né? As mazelas, os problemas. Quer dizer, cultura das pessoas mais velhas mesmo, essa coisa de não levar para o lado de fora. Né? Vamos continuar. E acontece até no caso das mulheres. Tem muitos casos que as mulheres, aí vale até um outro programa, né, sobre violência contra as mulheres. Muitas mulheres denunciam seus maridos na delegacia, né, por agressão, né, por maus tratos. O caso vai para a justiça, mas depois a mulher ela vai lá e desiste da ação, ela retira a ação. Agora com a Lei Maria da Penha não pode mais. Mudou isso também. Mas tem muitos casos que a mulher vai até o juiz e fala, não, eu quero que retire esse processo, não prossiga com esse inquérito. Só em juiz agora, né? Pois Só em juiz. Porque a mulher é dependente do marido, porque o marido continua ameaçando, né? E outras coisas mais. Mas, infelizmente, as mulheres são as principais vítimas de violência no caso dos idosos. Infelizmente. A gente vai continuar. Aí vai a aplicação da Lei Maria da Penha também. Também vai. Vamos explicar isso no próximo bloco e a gente falar um pouquinho também sobre os serviços que existem para atender os idosos vítimas de violência. Nós voltamos em instantes.